Olá, turma, tudo bem? Minha turma do segundo ano do ensino médio, Escola Olímpio Sampaio. Hoje nós vamos estar iniciando não, eu diria dando continuidade ao estudo da dilatação térmica. No nosso caso, a dilatação dos sólidos, que é a dilatação linear, superficial, que foi da semana passada, e volumétrica. Então a gente vai juntar os três, fazer aqui um pouco de revisão sobre cada um deles. E no final a gente tem a atividade. Então a atividade está lá no final, você assista todo o vídeo e no final fica a atividade. Fica o segundo pedido a você, que você entre no meu canal, curte aí o nosso vídeo e lá nos comentários você deixa o seu nome e a turma que você é, tá bom? Você que fizer isso, a gente vai considerar como um Meet, então vai ter um acréscimozinho de meio ponto só. Sei que você não precisa, mas para reconhecer as pessoas que fizeram aí assistiram o vídeo total, tá bom? Então, dilatação térmica em si, ela vem com a visão de que nós vamos ter uma noção geral. De um modo geral, isso acontece quando aumenta a temperatura e a agitação das moléculas faz com que venha ocupar um maior espaço. É assim que acontece a dilatação em si. Então, dentre a questão em si das moléculas da dilatação, surge a partir dessa mudança de temperatura. Mudou a temperatura, aumentou ou diminuiu, nós vamos ter aí o chamado dilatação, ok? Na construção civil é muito comum você ver aquelas trincas, rupturas, e às vezes isso aconteceu por falta de uma folgazinha que a gente deixa entre um e outro, que são chamadas juntas de dilatação. E para os nossos índices de hoje, vamos ver por tópico: dilatação linear, superficial, volumétrica. Vamos ver os coeficientes e também as fórmulas, tá bom? Então, uma boa aula para nós e vamos em frente. Dilatação linear. Embora nós saibamos que qualquer objeto em si, ele não dilataria somente em linha, mas para nós em questão o que vai ser contado é a dilatação em linha reta, né? Somente em uma dimensão. Por isso nós chamamos de dilatação linear, representada aqui no caso pela letra delta L, que significa variação do comprimento. Então nós estamos estudando que somente uma dimensão em si. Exemplo, trilho do trem. Não importa a dilatação dele para cima, para baixo, o que vai importar para a gente é a dilatação em um dos lados, para a gente saber o espaço que ele vai ficar exatamente, tá bom? Então, esse tipo de dilatação a gente vê aí nas animações como é que ele surge, né? Dilatação superficial. Agora já se trata de dilatação em dois sentidos. É o caso de as placas. Ele vai chegando na cidade, aquela placa "Seja Bem-vindo", né? Ela fica no sol, ela aquece, ela dilata para os dois lados em si. Ok? Acontece desse jeito. É a dilatação da área. Dilatação da área que vai acontecer. Então, com o trilho não poderia ser? Sim, também, se você considerar as duas dimensões, mas nós consideramos apenas a linear, ok? Já no caso da dilatação superficial, a gente lembra muito do piso de uma calçada, as placas metálicas e outras situações, né, que venha ocorrer no caso de objetos também circulares. São aqueles anéis de piston que a gente chama de segmento das motos, né? Que é lá dentro do motor para a moto não fumaçar.
Veja aí como é que se comporta a 20 graus Celsius. Ela foi aquecida e aí ela teve um aumento, né, dos dois lados em si, até chegar à medida que ela deveria ter. Então, o que nós temos aqui? Dilatou-se nesse sentido e também nesse sentido. Então, ele esqueceu aqui o outro, que não se tratava da volumétrica em si, mas também tem a variação nela também. Apenas foi o estudo que foi feito, foi em cima da dilatação superficial. E o último que nós temos é a dilatação volumétrica, que é o que é novo, vocês não viram ainda. Funciona do mesmo jeito das anteriores. Essa variação de volume acontece porque a temperatura mudou. Só que agora nós vamos considerar as três dimensões: comprimento, largura e altura. As demais também se dilatou-se do mesmo jeito volumetricamente, porém não foi considerado essas dimensões em si, tá certo? Veja um exemplo: uma caixa de água de um prédio, uma caixa de sapato, objetos cilíndricos, é que tem essa dilatação volumétrica em si. Observe aí um cubo a 20 graus Celsius e o mesmo cubo agora a 100 graus Celsius. Você tem aqui as três dimensões, que é comprimento, largura e altura, e aconteceu o aumento de tamanho porque a temperatura variou. Aqui eu tenho um cilindro, nas variações, um de 20 e outro de 100 graus Celsius. Beleza? Então, assim, vimos aí a dilatação linear. Entenda, não é que não acontece nas demais situações, é apenas o ponto que você está tendo de análise dentro dessa dilatação. Então, a linear você vai observar somente na linha, a superficial você já vai analisar as duas bases, aliás, comprimento e largura, né? E na volumétrica a gente observa as três dimensões, os 3D, né? Então é importante a gente saber disso. E os coeficientes, o que nós temos? Nós temos o A, alfa, né, que é o coeficiente de dilatação. Nós temos o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. E temos o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica. Ficando do seguinte modo: o beta é igual ao 2 alfa. Por quê? Porque sempre as questões só vão nos dar esses valores em si, só vai nos dar esses valores em si por base no coeficiente de dilatação linear, o alfa. E aí eu quero encontrar o beta. Faço 2 alfa, que é igual ao beta. E o gama, professor, é o quê? O gama é 3 alfa. Então o alfa é o padrão que a gente vai ter. E se quando eu for fazer a superficial tiver aqui o beta, eu boto 2 alfa. Se tiver o gama, eu coloco 3 alfa, ok? Então, as fórmulas que são dadas da dilatação linear é a variação do comprimento. Aí eu tenho L inicial, o alfa, vezes a variação da temperatura. A temperatura final menos a inicial. Aqui eu tenho o L menos o L final, que é essa variação aqui, ó. Isso daqui é o que está representado aqui embaixo. Esse segundo aqui. E aí eu continuei o outro do mesmo jeito. Mas aí, professor, eu queria saber quanto era a final. Então você pegou o L. Que comprimento ficou o final? Que vai ser igual a ΔL mais L inicial, ok?
Então, para saber o comprimento final de uma barra, de uma superfície, eu vou pegar a dilatação e somar com o comprimento inicial, tá bom? Dilatação superficial, do mesmo jeito da anterior, porém representada aqui por ΔS, S inicial, beta. Quem é o beta? 2 vezes o alfa, e variação aqui de temperatura colocado em θ, ok? Então, igual foi o anterior, é esse daqui. Aqui já sendo trocado o beta por 2 alfa, para que você venha compreender toda a situação, ok? Dilatação volumétrica, do mesmo jeito, que muda aqui é a variação do volume, o volume inicial vezes o gama, vezes o delta θ. Esse gama, ele lembra aqui a nós que é igual a 3 alfa, né? Importante a gente recordar isso em si, né? E vendo aqui a última fórmula da dilatação volumétrica, vamos nós mãos à obra. A obra em si. Veja esse exemplo em si. Vamos ler esse exemplo. Só esperar ele terminar de parar esse barulhinho aí, né? Show. Um fio metálico tem 100 metros de comprimento e o coeficiente de dilatação linear é igual. Quem é esse coeficiente de dilatação linear, professor? É o alfa. Coeficiente de dilatação linear igual a 17 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Qual a variação do comprimento? O que foi que aumentou quando a temperatura varia 10 graus Celsius? Vamos pensar que ele tivesse em 10 e tivesse ido para 20, ou tivesse em 20 fosse aumentado para 30. Então aumentou, teve uma variação de temperatura de apenas 20 graus Celsius. Veja como fica. Nossa solução, a fórmula ΔL é igual a L inicial vezes alfa vezes ΔT, ou Δθ, que foi como apareceu lá. E aí eu só fiz substituir isso. Eu sei quem é o L inicial, é o comprimento inicial. Ó. 100, a dilatação linear, 17 vezes 10 elevado a menos 6. Transformei em multiplicação. E vezes a variação, que foi 10. Daí nós já obtemos o resultado, que seria 0,017 metros ou 17 milímetros. Então aumenta, mas não é tanto assim. Ela aumenta gradativamente, né? Veja a segunda situação, agora tratando-se de um exemplo de dilatação volumétrica. Aliás, dilatação superficial. Uma chapa de chumbo tem área, eu já te dei a área, por isso eu não estou te dando os lados em si, já te dou a área fechada. Ela tem uma área de 900 centímetros quadrados. Isso quando a temperatura está a 10 graus Celsius. Determine a área de sua superfície a 60 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear, o que eu disse sempre, ele vai falar da dilatação linear, entre 10 e 60 vale 27 vezes 10 elevado a menos 6. Beleza? Vamos nós. É importante sempre lembrar. 2 alfa é igual ao beta, ou beta é igual a 2 alfa. Vamos ver a formulazinha para nós descobrirmos, né? ΔS é igual a S inicial vezes o beta vezes a variação de temperatura. Vamos ver quem é cada um em si. Comprimento inicial, 900. Beta, que é 2 vezes o alfa. Então, é 27 vezes 2 são 54.
E a variação de temperatura estava em 10 e foi para 60. Então aumentou 50, né? Então vamos nós aqui. ΔS 900 vezes a variação de temperatura. Eu multipliquei por 2, que deu 54, e coloquei aqui em forma de números decimais. Multipliquei a temperatura e obtive o resultado. Mas o que ele pediu para nós, qual vai ser a área da superfície a 60 graus? Ele quer a área final, ele não quer que tanto aumentou, que tanto dilatou-se. Dilatou-se 2,43 centímetros quadrados. Mas o que é pedido é que eu venha saber o tamanho final. O que eu faço? Pego a variação mais o inicial. Então, se eu comecei, a variação foi 2,43 e eu comecei com 900, quando eu somar os dois, eu vou obter 92,43 centímetros quadrados. Então, muito fácil, muito básico, são fórmulas simples, mas legal de a gente fazer, de a gente rever, né, várias vezes, isso é importante para nós. Vamos ao terceiro e último exemplo dessa nossa aula. Um recipiente de cobre, aí ele dá o coeficiente de dilatação do cobre, 17 vezes 10 elevado a menos 6, tem 2.000 centímetros cúbicos de capacidade volumétrica a 0 graus. Então ele já te dá aqui o volume em si. Se ele não te desse o volume, a gente ia precisar achar esse volume. Como já é dado, como é que eu acharia o volume? Multiplicando base, comprimento vezes largura vezes altura. Aí continua, calcule a variação. Aqui ele quer somente a variação do volume que ocorre quando aquecido a 100 graus Celsius. Saiu de 0 e foi até 100. Então, vale lembrar que o gama é igual a 3 alfa. Dentre a solução, nós temos que ΔV, V inicial, vezes o gama, vezes o ΔT. Vamos dar nome aos bois, né? 2.000 é o comprimento, o volume inicial. O gama, como é 3A, 3 vezes 17, 51, vezes o 100. Aí daí já obteve o resultado, variou 10,21 centímetros cúbicos, ok? Então, turma, é sim um pouco rápida, né? Mas reveja quantas vezes fizer necessário. Então, agora já vai ficar aqui no último slide as atividades que você precisa fazer e enviar para o meu WhatsApp, ok? Então, tá aí as questões postas. Questão 1, questão 2 e questão 3. Você precisa copiar no seu caderno e responder. Então, responder também é importante, tá bom? Então, vamos à luta. Vamos fazer aí o que é possível. Observe a terceira questão, ela não deu os centímetros cúbicos, né? Mas você pode multiplicar 1 vezes 1,5 vezes 2 e você encontra isso daqui, o comprimento inicial, tá bom? Então, turma, fica um forte abraço e até o nosso próximo encontro.